Olá, amigos! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, amigas, também, a mais um vídeo aqui do nosso canal, A Voz da Legalidade. Eu sou Noé Gomes e peço que você já deixe aí o seu like, a sua inscrição e, é claro, faça o seu comentário aqui, deixe a sua impressão de forma respeitosa, é claro, aqui no campo dos comentários do YouTube. E se você achar importante essa reflexão, por favor, compartilhe, passe adiante, mostre para mais pessoas este trabalho. É muito importante para nós aqui. Mas, meus caros, eu quero confrontar algumas ideias com o Reinaldo Azevedo. Eu não sou aqui dono da verdade e também não quero aqui também dizer que, quem sou eu para desmascarar o Reinaldo Azevedo ou coisas que o valem. Não. Eu acho que o Reinaldo Azevedo, assim, basicamente, ele tem tido um papel muito importante na valorização do devido processo legal. Eu acho que o Reinaldo, nesse sentido, do jornalismo que trabalha com a questão jurídica, analítica, eu acho que o Reinaldo realmente tem feito, não tenho certeza que o Reinaldo tem feito um serviço à nação brasileira. Agora, eu penso, e é a minha visão, que as opiniões no plano político-econômico do Reinaldo não dá para se aproveitar. Eu não aproveito, não me serve, porque eu sou um trabalhista, sou nacionalista, não defendo privatização, ele defende privatização e assim por diante. Então ele tem uma mentalidade um pouco diferente da minha. Mas não deixa de não ser um jornalista brilhante em muitos pontos, e talvez em outros eu não concorde, você não concorde, isso é normal. Aqui eu não estou aqui querendo dar um juízo de valor ao Reinaldo. Mas eu quero que você analise esta primeira parte desse videozinho, um enxerto lá do programa dele, do É da Coisa, que eu quero deixar aqui para você aqui, para que a gente analise. Olha, eu escrevi um texto que deu algum barulho aí as pessoas dizem, o Reinaldo está mandando recado para fulano, o Reinaldo está mandando recado para ciclano, para Beltrano, para fulano. Eu não mando recado para ninguém. Quando eu quero me referir a alguém, eu falo com a pessoa e digo o nome, tá? Então, especialmente de imprensa, nada, zero. Quando eu comentei ontem aqui aquela história de que eu vi em vários veículos dizendo Lula e Bolsonaro tentam inviabilizar a terceira via, se unem contra a terceira via, não tinha nome de ninguém, eram os veículos de comunicação todos que estavam fazendo isso, e fizeram, e está nas páginas. E eu discordo dessa leitura. Vai. Um detalhe nisso tudo, um detalhe bem interessante. Prestem atenção no termo em que o Reinaldo usa para qualificar, esta candidatura de terceira via. Preste atenção. Fica parecendo que Lula e Bolsonaro, estando aí liderando as pesquisas, o Lula muito à frente, fica parecendo que isso é um artificialismo e que o candidato natural seria o da terceira via. Mas não, é o contrário. Não há nada de artificial na candidatura do Lula, não há nada de artificial na candidatura do Bolsonaro. Eu posso achar um absurdo e acho que existam pessoas que votam em Bolsonaro. E daí? Eu achar um absurdo não elimina o eleitorado dele. Por enquanto, artificial é a terceira via. Artificial é a terceira via. Que terceira via que você se refere? Tu vai falar, talvez, tu fala explicitamente a terceira via com o Moro. Mas que há de artificial no trabalho, no discurso, na militância em torno do Projeto Nacional de Desenvolvimento, Reinaldo Azevedo? Em torno da candidatura de Ciro Gomes? Não há nada artificial não, Reinaldo. Existe uma militância orgânica. Existe um candidato que chega em 2018 sem partido, no sentido de força política. Era um partido que estava, o PDT, ele estava tentando encontrar o seu caminho, estava perdido, enfim, desde a morte de Brizola, e ele foi, e ele chegou em terceiro colocado.
E ele continua mantendo esse eleitorado e mais, há uma militância ativa. Então, peraí, Reinaldo, que coisa artificial é essa? Eu não sei, mas eu não vejo, por exemplo, o Ciro usando, né, como o Bolsonaro, esse sim usa de artifícios, né, esse é artificial, usando de fake news para depreciar os outros, para mentir, de robôs, né, aumentando, né, número de inscritos em canais de YouTube, em redes sociais, etc, etc. Ou o Lula com a sua rede também de fake news, do seu gabinete do ódio, copiado por Bolsonaro. Então não há nada de artificial nessa terceira via representada por Ciro Gomes. Talvez seja artificial por outros segmentos, por outros candidatos. Mas Ciro Gomes sai fortalecido em 2018, vai para a oposição, sua fala é esperada por 100 dias, ele vai e faz uma fala sobre o desgoverno Bolsonaro, é atuante na oposição contra Bolsonaro, protocola pedidos de impeachment, coisa que o Lula não faz, e não fez e não fará. E você diz, Reinaldo, que a terceira via é uma terceira via no sentido artificial. Como assim, Reinaldo? Como assim, Reinaldo? Não, artificial é esta coisa de uma eleição antecipada por resultados de pesquisas que vão dizer que Lula e Bolsonaro é que estão na disputa e não há outros. É esse o problema, amor. Mas você diz mais uma coisa bem importante que eu quero rebater, meu querido Reinaldo Azevedo. Quando eu digo artificial, porque é uma construção que está aqui, não na minha, nas cabeças por aí. A partir de uma fórmula que eu chamo nem. Nem Bolsonaro, nem Lula. É possível construir uma candidatura só com não? Não estou falando isso contra a terceira via, eu estou falando isso a favor. Só que é preciso definir o que se quer. Eu sou muito objetivo nessas coisas. Você pode construir um candidato que seja não, nem Lula, nem Bolsonaro, mas um candidato tem que ser afirmativo. Realmente, quando nos colocamos como nem Bolsonaro, nem Lula, ou nem Lula, nem Bolsonaro, nós temos que nos apresentar como algo diferente de ambos. Então, ficarmos somente batendo em ambos não resolve. Agora, a gente pode fazer o bater no outro usando os exemplos deles e mostrando que nós temos um caminho diferente dos dois. Porque daí sim, isso sim é uma terceira via. E nós já estamos fazendo isto. Só que eu pergunto, a grande imprensa, ela apresenta a necessidade de ter um projeto nacional de desenvolvimento? Ou faz como o Reinaldo faz, que até diz que de repente defende uma privatização da Eletrobras, que ele é contra essa, mas uma privatização da Eletrobras de repente é aceita. Sem que a gente de repente mostre que um projeto nacional de desenvolvimento prevê o quê? Um plano estratégico de energia. E aí tem essa questão. Por quê? Porque a grande imprensa ainda coloca o Ciro como uma figura caricata, pelo seu temperamento forte, e etc, etc. Então isto é que não contribui para o debate, Reinaldo. Mas existe uma terceira via com uma consolidação, porque tem um projeto. E tendo um projeto com início, meio e fim, tem uma militância que defende esse projeto. E é isso muito importante essa tua fala, porque nós não vamos ficar somente falando mal de Lula. Nós não somos só contra Lula ou contra Bolsonaro. Nós somos a favor de um projeto nacional de desenvolvimento, porque nem Lula nem Bolsonaro têm um projeto para o Brasil. E isto a gente tem que falar e começar a falar nas nossas redes e falar para as pessoas.
Então, é preciso sofisticar um pouco mais a análise. É evidente que numa pegada lógica elementar e de lógica aplicada, Bolsonaro e Lula não vão querer viabilizar uma terceira via, assim como a terceira via se constrói a partir do não a Lula e não a Bolsonaro. Mas isso é elementar. Meus caros, reparem uma coisa. É evidente que Lula e Bolsonaro querem e vão fazer de tudo para eliminar uma terceira via, seja qual for. Mas principalmente a terceira via proposta por Ciro Gomes. Uma terceira via de centro-esquerda. Por quê? Porque ambos não querem fazer o debate político. E talvez seja este o cerne da questão, que talvez o Reinaldo passe batido. Passa batido pelo Reinaldo. Outro dia eu li um troço dramático. Assim, o Brasil não pode ficar refém de Lula e Bolsonaro. Bom, ok, mas refém é quando a pessoa é sequestrada contra a vontade. Alguém, por um acaso, está sequestrando a vontade do eleitor? Não parece. Está obrigando a votar? Também não parece. Então vamos botar a bola no chão primeiro e saber do que estamos falando. Caso se queira mesmo a terceira via. Ou quarta via, ou quinta via, que via seja. Ou a via do desespero, que é o Sérgio Moro. Hã? Porque senão fica parecendo que existe algo ilegítimo em curso do ponto de vista democrático e que esse algo ilegítimo, que seria então Lula-Bolsonaro, isso tem de ser impedido por uma força que venha de fora, a força da razão para botar o eleitorado. Isso não existe, isso é uma construção mental. Isso, como diria o poeta Bruno Tolentino, isso é mero mundo como ideia. Momento cultural. Isso não é realidade. Por mais odienta que eu possa achar, e acho, a postulação do Bolsonaro. Por mais que eu discorde de postulações do PT. E discordo de um monte, aliás, na minha entrevista com Lula, isso ficou claro. Nas questões das privatizações, por exemplo. Agora, é preciso falar com a sociedade. É preciso saber que valor você vai exercitar com as pessoas. É preciso fazer a luta política. Tem uma coisa importante para dizer. Sim, a sociedade se sente refém desse discurso maniqueísta. De um lado, aqueles que querem acabar com o comunismo do Brasil, aqueles que dizem que só eles podem usar o verde e amarelo. E do outro, aqueles que dizem que só o seu período é que serviu para a história, que o seu ídolo, sim, o seu ídolo, ele fez as transformações e o mundo, o Brasil, ele era cor-de-rosa bebê. As narrativas maniqueístas do lulopetismo corrompido versus o bolsonarismo boçal, estas é que são as amarras e que nos tornam reféns, porque se a gente não fugir desse universo, desta briga, nós não vamos alcançar uma maturidade política. Então não há vitimismo barato, há uma constatação que devemos superar tanto o bolsonarismo como o lulopetismo.